Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Giovanni Coelho, está começando mais uma edição desse programa abençoado. E nesta oportunidade, nós falaremos sobre a falta de temor. Então fique ligado, está começando o programa Viva a Vida. Para falarmos sobre este assunto, nós temos aqui alguns amados irmãos presbíteros que hoje são os nossos convidados para falarmos aí sobre esse tema tão abençoado. Tenho aqui comigo hoje nosso amado irmão, presbítero André Felipe, que é dirigente da IEP Sumaré. Presbítero, uma alegria, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor pastor Cláudio, presbítero Bastos. É uma honra estar aqui hoje com os amados, é uma honra podermos discutir sobre a palavra, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Obrigado pelo convite, querido. Amém. Também aqui, presbítero Bastos Filho, que é hoje presbítero ali na IEP sede, muito embora, em razão do trabalho, esteja morando em Brasília. Presbítero, uma alegria imensa tê-lo conosco, Deus abençoe. Eu sei que vai ser uma bênção esse bate-papo. Pastor, a alegria é minha. Estar aqui numa mesa seleta de homens de Deus, que eu tive e tenho o privilégio de servir junto, nessa obra bendita aqui, e um tema tão importante sobre temor a Deus. Pastor Cláudio Rodrigues, paz do Senhor, pastor. Muita alegria estar com esses irmãos queridos hoje aqui. O internacional irmão Bastos, né? O presbítero Bastos, o presbítero André. O tema realmente é palpitante. Deus nos ajude hoje. Amém. Vamos orar, meus amados? Deus possa nos conduzir aí nessa programação. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta hora, Te exaltamos e engrandecemos ao Senhor por esse bate-papo, por esta mesa, pelos irmãos aqui hoje presentes conosco. E que nesta programação, neste tema que haveremos de conversar, o Senhor possa nos conduzir e que o Senhor nos capacite para que possamos esclarecer da melhor forma possível, de forma que aqueles que nos assistem sejam abençoados. Este é o clamor do nosso coração, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, meus amados? Meus queridos, nós vamos falar, como eu já disse, sobre a falta de temor, né? E eu queria hoje, nesse bate-papo, discorrer esse assunto de duas formas. Tanto na falta de temor com relação àqueles que, de um modo geral, não têm temor a Deus mesmo, não temem a Deus, né? Não têm o seu coração voltado para o Senhor, mas num pormenor também discutir, talvez essa palavra pode ser implicada desta forma, sobre aqueles que estão na igreja e que têm uma vida cristã, mas que, às vezes, em alguns aspectos da sua vida, falta esse temor, né, dentro da implicação da palavra que nós vamos discorrer aqui na conversa. Pastor Cláudio, me dá uma definição de temor, antes de falarmos da falta dela, definição de temor. Inclusive, eu fui no dicionário hoje, acho que eu previ que você ia fazer essa pergunta, fui no dicionário. Temor, no dicionário está assim, medo, receio bem fundado de um mal ou de um perigo que pode sobrevir no futuro. E numa outra acepção, medo acompanhado de respeito, que seria o temor de Deus. Está no dicionário, né? Interessante isso aqui, o receio bem fundado de um mal ou de um perigo que pode sobrevir no futuro. Essa é a definição do dicionário. Nós poderíamos resumir aí, então, pastor, que nós poderíamos destacar dois lados da ideia de temor, tanto do medo como do respeito, né? Na ideia de reverência. Para mim, pastor, a ideia de temor, ela está ligada, quer queiramos, quer não, à ideia de medo. Quando a gente era garoto, né, às vezes alguém desafiava a gente, um coleguinha da escola, coisa e tal, primeiro se olhava o tamanho do rapaz para saber se queria encarar uma briga com o rapaz ou não. Porque dependendo do tamanho dele, não valia a pena, que dá medo. Alguém do tamanho do André Felipe, por exemplo, se eu for brigar com ele, não dá. Então, infunde medo. Então, para mim, a ideia está ligada a medo, nós podemos desenvolver isso ao longo do programa, mas, de alguma maneira, medo. Aliás, a palavra temor, no texto grego, ela tem a ideia de phobos, né, que da onde deriva a palavra fobia, né, o desespero, o medo, enfim. Eu quero fazer uma colocação. A gente tem um medo, ou o medo ele está ou ele vem ao nosso coração quando nós temos essa visão de uma pessoa maior,
quando nós temos um conhecimento daquele com o qual nós estamos tratando. Então, o conhecimento daquele com quem nós estamos tratando que gera em nós o medo, o temor, a reverência, o respeito, esses todos adjetivos que nós podemos colocar, mas sempre em relação àquilo que nós conhecemos. O não conhecer não gera medo no nosso coração, não gera o temor no nosso coração. Eu acho que essa imagem que nós temos da outra pessoa, eu acho que é o fundamental aí para que gere então no coração do homem esse temor, né? Dentro do que você está falando, presbítero André, aliás, até queria ter lido o texto antes, acabei me esquecendo aqui, mas eu queria me basear a conversa no Salmo 111:10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, nós poderíamos colocar então que a falta de temor, de repente a razão maior seria exatamente pelo fato das pessoas não conhecerem o Deus verdadeiro, né? A falta do conhecer gera essa falta de temor. Na sua concepção, presbítero Bastos? Eu concordo plenamente aí com o nosso amado pastor Cláudio falou. Eu acho que temor está ligado inicialmente a medo, mas é isso que o presbítero falou, é importantíssimo, temos que conhecer a Deus, porque o salmista falou aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para que eu tenha sabedoria, eu tenho que ter conhecimento. E para obter conhecimento, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Por isso que temos que temer um Deus poderoso e justo, né? Aquele Criador dos céus e da terra. Então, a palavra medo cabe bem à colocação aqui do salmista, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Claro que isto expande mais, como reverência também, colocarei como o pastor Cláudio falou, reverência, né? Reverenciar aquele, né, que deu o melhor de si, que está muito acima de nós reconhecendo a grandeza dele e a nossa dependência dele. No caso, pastor Cláudio, hoje, dentro da sociedade que nós vivemos, no mundo que nós vivemos hoje, você assiste um jornal, você vê as reportagens, e a gente vê que a gente vive hoje, nós vivemos hoje dias ruins, né, onde as pessoas não se respeitam, as pessoas se odeiam, as pessoas não respeitam até a própria palavra de Deus dentro dos seus conceitos, dentro do seu modo de vida. As pessoas não têm, o que eu percebo assim, as pessoas não têm um respeito por Deus. Na tua visão, isso se refere a quê? Simplesmente pelo fato das pessoas não conhecerem a Deus? É que assim, hoje, mesmo as pessoas que não conhecem a Deus, olhando para essas pessoas hoje, comparando-as com uma sociedade de 50 anos atrás, mesmo aqueles que de repente não conhecessem de fato a Deus, mas ainda assim, na ideia do que é Deus, se tinha um respeito. E hoje parece que as coisas... as pessoas falam de Deus como se estivesse falando de qualquer pessoa, né? Se referindo a qualquer pessoa. Quando eu fiz a primeira intervenção, depois o presbítero André completou, eu queria dizer justamente, o presbítero André chegou mais perto do que eu queria. Quando nós falamos de temor a Deus, eu dei o exemplo de alguém que seja maior, né? Então a gente tem medo de brigar, aquele negócio todo. O supremo maior é Deus. Quer dizer, a primeira coisa que o conhecimento da existência de Deus tem que trazer ao coração do homem, para mim, é medo. Não apenas pelo poder que Deus tem, mas pelo que a palavra fala, que Ele pode fazer. A definição que eu li aqui, receio bem fundado de um mal ou de um perigo que pode sobrevir no futuro. Deus vai julgar todas as pessoas. E vai julgar de acordo com um parâmetro que é muito diferente do nosso parâmetro. É um parâmetro justo, nós não somos justos. É um parâmetro santo, nós não somos santos. É um parâmetro reto, nós não somos retos. Então, a primeira reação de alguém que fique sabendo que existe esse Deus e que esse Deus vai fazer todas essas coisas, a primeira reação para mim é medo. A primeira. Depois até quero citar mais na frente um versículo que eu separei, mas depois nós vamos discutir. Eu quero primeiro responder a sua pergunta. Para mim, a falta de temor é falta de conhecimento, total. Aliada à falta de conhecimento, aliada à cultura em que nós vivemos, nós já tratamos isso aqui em vários programas. A pessoa que chega hoje na igreja, ela não tem temor nem das coisas que são humanas.
que antigamente tinham alguém, por exemplo, uma moça que, vamos dizer, que não fosse virgem há 40 ou 50 anos, ela tinha medo de que as outras soubessem disso, de que todo mundo soubesse disso. Hoje não. Quer dizer, o ser humano perdeu o medo, perdeu o temor, até com relação às próprias coisas da terra. Que dirá das coisas do Senhor? Não se tem hoje o padrão, né? A referência que as pessoas não têm hoje referência. Referência Cada moral. um faz o que quer, como quer, sem ao menos olhar se isso é correto ou não, se isso é certo ou não. E as pessoas vão fazendo, vão falando, e, enfim. Agora, é interessante isso, porque a palavra fala que a lei de Deus ela está no coração do homem. Se ele não conhece a Deus, de qualquer forma, existe a lei de Deus no coração do homem. A palavra fala isso em Romanos. E fala que a consciência do homem o acusa ou o defende, de acordo com as coisas que ele pratica. Quer dizer, a impressão que dá é que existe uma cauterização total na consciência, porque nem a consciência acusa mais a pessoa de coisas erradas. Quer dizer, quando nós vamos começar a falar de temor a Deus, nós estamos começando de um ponto muito baixo demais. Nós não estamos falando do ponto, nós estamos começando do ponto de onde nós deveríamos sair, que é de uma humanidade que mantém um padrão moral razoável, etc., coisa e tal, para então subirmos em direção ao temor de Deus. Não, nós estamos saindo do subsolo, né? Está terrível a situação. Presbítero André, quando nós falamos de temor, olhando hoje dentro do mundo cristão, na igreja, existem algumas coisas que a gente olha no dia a dia, às vezes, né, e que às vezes a gente percebe que falta muito na vida das pessoas. Vou dar um exemplo bem simples. Alguns anos atrás, as pessoas chegavam na igreja e chegavam, já dobravam o seu joelho, já oravam a Deus e já ficava ali com aquele temor, o culto vai começar, estou na igreja, um lugar santo, casa de oração. E hoje as pessoas chegam na igreja e antes do culto começar, e o pessoal bate papo e conversa, aquela euforia toda. E eu falo até como pastor hoje, às vezes, eu vivo isso também, algumas coisas, e até estamos tentando trabalhar isso para quebrar um pouco essas coisas. Mas isso não seria uma falta de temor? Porque as pessoas estão na casa do Pai. Eu vou fazer até uma comparação. Você pega hoje uma igreja, por exemplo, a igreja católica, né, que dentro da nossa concepção está completamente equivocada dentro dos princípios bíblicos, da doutrina bíblica. Mas eles têm um respeito com aquele lugar, né, quando eles entram, o silêncio, as pessoas oram, fazem ali as suas orações, tem um respeito, e que às vezes no mundo evangélico, eu não estou falando da nossa igreja, estou falando no geral, né, a igreja cristã, os evangélicos em geral, dentro da igreja evangélica você às vezes não vê isso. Né? Isso seria uma falta de temor? Pastor, considerando que Deus ele é totalmente santo, Deus ele é um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Deus ele é justo. Então, o homem, ele sendo pecador, quando ele entra dentro da igreja para buscar o Senhor, para servir ao Senhor em culto, é uma prerrogativa, acho que é um princípio que a gente, em primeiro lugar, se coloque de joelhos numa cadeira e comece a clamar o nome do Senhor, porque a gente precisa buscar essa natureza santa da parte do Senhor, que não é nossa, mas é da parte do Senhor. O Senhor vem nos capacitando, nos forjando, para que nós nos santifiquemos a cada dia. A palavra do Senhor nos dá como mandamento: sede santos, como o Pai é santo. Então, pastor, eu vejo assim como uma falta de temor, e até puxando o que o pastor Cláudio colocou na citação anterior, quando o mundo hoje tem feito cada vez mais comum o pecado no meio da sociedade, e o pecado tem deixado de ser pecado. Parece que o pecado tem sido uma coisa normal. Em coisas comuns, hoje o pecado está sendo veiculado na política como se fosse a maior naturalidade, no meio da mídia. O conceito de família está sendo totalmente desfeito. Então, hoje nós vemos que a busca por essa santidade, hoje ela tem sido totalmente banalizada. Quando o crente se coloca diante de Deus na igreja, tem que ter esse temor, a necessidade de buscar a santidade de Deus. Isso que eu tenho visto que a cada dia mais tem sido perdido. O coração de muitos tem se esfriado nesse tempo presente, esse temor a Deus cada vez mais
tem sido menos visto aí no meio do povo evangélico. Só para citar um versículo sobre o que você perguntou. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. É óbvio, mas é maravilhoso, né? Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Parece que é tão óbvio, mas o autor faz questão de dizer, né, de frisar, enfatizar, exatamente pelo fato, porque acho que mesmo sendo óbvio, não se considerava isso. E aí o autor enfatiza, olha, isso é óbvio, mas é uma verdade. Deus está no céu, nós estamos na terra. Presbítero Bastos, pegando aqui o gancho do que o presbítero André comentou, talvez hoje, e eu quero me incluir nós, né, que fazemos parte do corpo de Cristo da igreja, talvez o que falta para o povo, para nós, quando entramos na casa do Pai, entramos na casa do Senhor, realmente se colocar na posição em que de fato nós estamos como homens, que nem o pastor Cláudio leu, nós somos homens falhos, limitados, pecadores, e Deus é um Deus santo, e nós estamos entrando no santuário do Senhor, né? Talvez falta para nós essa lembrança, de lembrar que nós estamos entrando agora na presença de Deus, que Deus é um Deus santo, e que nós vamos oferecer um sacrifício vivo, o nosso culto é um sacrifício vivo ao Senhor, racional, e que depende de Deus receber e aceitar isso, e o clamor da nossa alma, com gemidos, né, e súplica, é para que Deus receba a nossa vida, porque a impressão que eu tenho às vezes, e eu quero formular talvez melhor a minha pergunta, é que às vezes nós entramos na igreja, na presença do Pai, como se estivéssemos entrando na presença de qualquer pessoa, e na verdade não é, nós estamos entrando na presença de um Deus grandioso e tremendo. Talvez falta a gente lembrar melhor essa ideia. Pastor, esse é um tema para mim assim, que me marca muito na igreja, porque por eu ser militar, então desde a minha adolescência eu vivi muito abaixo de disciplina, uma cobrança disciplinar muito grande. E os amados sabem que eu não cresci em igreja evangélica, eu me converti há mais de 15 anos, né? E quando eu entrei na igreja... Já está com 50, né? É isso? Não. Não, desculpa. Não aparento, mas estou com 45. Verdade. Entendeu? Você não se converteu tão tarde assim, né? Mas amém, continua. Desculpa, presbítero. Então, quando eu cheguei à igreja, eu entrei pelo primeiro dia até o pastor Cláudio, foi uma das primeiras pessoas que me recepcionou na igreja. E naquela noite, foi num domingo pela manhã à noite, eu fui ao culto. Eu cheguei com a minha família próximo ao horário do culto, então eu não observei isso, mas no dia a dia da igreja eu fui observando exatamente essa conduta que o pastor falou. Eu acho que a nossa igreja, não a igreja de Pinheiro, mas a igreja evangélica, ela precisa realmente, as pessoas quando chegam, saber que está entrando no templo, é a casa do Senhor, então merece ali o respeito, ali o silêncio, a oração devocional de cada um que chega ali. Se o irmão quer conversar, amém, vai num local mais apropriado para conversar. Mas isso também, pastor, é muito falta da ação dos nossos pastores, dos nossos oficiais. Eu acho que de púlpito, isso muitas vezes os membros da igreja não querem escutar, não querem ser exortados, chamar atenção, porque se chama atenção e às vezes é uma preocupação do pastor. Até entendemos isso. O irmão vai sair da igreja porque o pastor chamou atenção. Então, eu acho que realmente tem que haver uma disciplina, uma educação, um temor a Deus. Falta realmente um temor a Deus. Chegar ali, como acontecia quando eu cheguei na nossa igreja, meia hora antes do culto, os diáconos se posicionavam ao redor da igreja, cada presbítero ia à frente da igreja com o microfone e começava a puxar uma oração, os diáconos e obreiros que não estavam à porta recebendo o povo de Deus, estavam intercedendo a voz da igreja, ou seja, aquela pessoa que chega à igreja, via isso aí e já, obviamente, se colocava na sua cadeira, se prostrava ou ficava quieto ali, botava seus filhos sentados, mostrando temor a Deus. Então, eu acho que isso é um tema muito importante que o pastor tocou. Nós, da igreja, na nossa igreja de Pinheiros, isso não é porque eu estou lá em outra cidade e estou em outra placa de igreja, mas a gente vê que falta isso ao povo de Deus. E é interessante a gente perceber, eu até me lembro numa situação, quando, na época eu era obreiro ainda, lá na sede, quando a igreja era lá na Santa Cruz, eu me lembro um dia que o pastor Osmil,
o culto, ele veio com os presbíteros do cenáculo para começar o culto, e naquele dia o povo estava um pouco meio alvoroçado, né? E o pastor Osmil entrou com os presbíteros e o povo não percebeu. E eu quietinho lá, eu sempre tive o costume de chegar um pouquinho antes, ter minha oração, ficar ali no meu canto. Sei que o pastor Osmil, ele pegou o microfone, ele não falou nem a paz do Senhor. Ele chegou e falou assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Mas, irmãos, eu nunca ouvi um silêncio um silêncio tão grande como esse naquele dia. Na hora o povo calou. Né? Por quê? E o pastor Bill chamou a atenção do povo ali exatamente porque era um momento de buscar a Deus, um momento de buscar a face do Senhor. E isso, é importante a gente colocar isso, porque eu até comento muito aqui na Cidade Nova, na igreja, e eu falo que se nós começamos o culto, o povo já orando, buscando a presença de Deus, clamando a Deus, quando a gente começar a cantar Jesus que vai à frente, a gente já vai estar na unção e no poder de Deus e falando em línguas, né? Agora, se nós começamos Jesus que vai à frente com um coração completamente eufórico, quando a gente começar a entrar na presença de Deus, já está acabando o terceiro, quarto louvor, né? E aí encerra o momento do louvor, porque daí entra o salmo, enfim. Mas não só nessa questão, irmãos, até o presbítero aqui, André, como o senhor também comentou, pastor Cláudio, sobre o pecado, hoje as pessoas levam uma vida cristã, às vezes no pecado, aonde falta temor. Antigamente, as pessoas pecavam, e ao cometer o pecado, entrava no seu quarto, trancava a porta, chorava, se esgoelava diante de Deus e falava: Deus, tenha misericórdia de mim. Hoje falta tanto temor na vida das pessoas, e digo na vida dos cristãos, que as pessoas pecam e às vezes nem confessam mais. Aquilo que você falou, presbítero, o pecado torna-se tão normal na vida da pessoa que a pessoa nem se arrepende mais. Deus perdoa mesmo, né? A salvação não se perde, a gente até discutiu aqui em outro programa, e realmente não se perde, mas aí usa isso como argumento para falar: então eu estou salvo, da minha vida está tudo certo, e vai tocando a vida sem confessar o seu pecado. Eu queria só, junto a isso que o pastor está falando, uma coisa que está sendo muito proliferada é o Deus de amor, né? Então, por ser um Deus de amor, e isso vai ser tema aqui nosso, eu sei disso, então isso está se justificando, entre aspas, isso que o pastor acabou de falar, o cometer pecado, permanecer no pecado, porque não, Deus de amor. Então, às vezes, a verdade está sendo deixada de lado, que a verdade qual é? A palavra de Deus, para falar só do amor, não se fala da justiça, só do amor de Deus. Salmo 76, versículo 7 e 8, está escrito: Tu és terrível, e quem subsistirá à tua vista se tirares? Desde o céu fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando a gente entra na igreja com qualquer sentimento diferente deste, a gente não está conhecendo quem está lá dentro da igreja. A gente não treme, não se aquieta diante do Senhor, e muitas vezes nem vê a necessidade de buscar e clamar ao Senhor, como o presbítero acabou de falar. É terrível mesmo, porque a gente vê que cada vez mais parece que não tem essa necessidade de busca da figura de Jesus Cristo nas nossas vidas, e sim, é uma troca banal com Deus no momento de emoção, ali no momento de culto, mas não é esse Deus que nós servimos. Nosso Deus é muito maior do que isso, é o Todo-Poderoso, é o Santo, é o Justo, é aquele que opera a justiça na nossa vida, nos consertando, nos moldando para sermos a cada dia mais a semelhança de Cristo. Então, a palavra nos fala que o povo tremeu e se aquietou. Lá no Salmo 99, o primeiro versículo fala: o Senhor está nesse lugar, comova-se a terra. Poxa, cadê a comoção, nosso coração, por Deus estar nesse lugar, por Deus estar na igreja? Isso tem faltado sim, pastor. Você queria comentar, pastor? Eu queria comentar, dizendo que o presbítero Bastos disse é a consequência direta da falta de temor. Ele abordou as consequências, uma parte das consequências pelo menos. Agora, para mim, e eu repito isso aqui quase todo o programa, eu sou meio repetitivo mesmo, né? Para mim, o grande problema é falta de conhecer quem Deus é. Deus é o que Ele é. Nós não sabemos quem Deus é naturalmente, o ser humano não pode saber. Depende da revelação do Espírito Santo de Deus. Agora, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza.
Buscai-me e vivei. Aquele que buscar, acha. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Quantos versículos que falam de nós buscarmos o Senhor. E se o buscarmos, nós teremos a revelação de quem Ele é. Muito mais do que a revelação do que vai acontecer conosco, que normalmente é um dos motivos porque nós buscamos a Deus, porque o ser humano busca a Deus, é para saber o que vai acontecer. É só ver como as pessoas gostam dos profetas, estão sempre atrás dos profetas. Mas a devoção pessoal é no sentido, ou deveria ser no sentido, de conhecer quem Deus é, independente do que Ele vai fazer. Se nós o conhecermos, é evidentemente que infunde temor no coração. E a segunda parte da minha intervenção, eu gostaria de fazer isso, agora, se você me permitir, pastor. Palavras assim: na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor. Porque o temor traz consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Esse versículo de 1 João 4,18, dá a impressão que o temor é o meio do caminho para se alcançar um fim. Quando você sabe quem Deus é, voltar à minha primeira fala, isso infunde temor, medo. Porque uma pessoa desse tamanho, com esse poder nas mãos, diante de você, desse tamanho, com esse poder nas mãos, essa pessoa infunde temor. Mas com o correr do tempo e da busca de Deus, o que fica muito claro é que Deus nos ama. E esse amor lança fora o temor no sentido de você saber que não será condenado. Que o problema de nós conhecermos quem Deus é, que foi que o presbítero, foi ao que o presbítero Bastos se reportou, que Ele não é só um Deus de amor, é um Deus de juízo também, é um Deus que faz justiça. Mas quanto mais nós entregamos o coração ao Senhor, e quanto mais Ele toma cuidado de nós, mais nós vemos que não cairemos na condenação do Senhor, a ponto do apóstolo Paulo, ousadamente, confiadamente, dizer: nenhuma condenação há para os que estão escritos em Jesus. Quer dizer, quando chega nesse ponto, não há necessidade de temor, porque aquele ser tão poderoso e que tem capacidade de fazer de você, os versículos que o presbítero André leu aí, comova-se a terra, trema os homens, não sei o quê, mas se você sabe que esse Deus está do seu lado, a necessidade do temor sai, e ela é substituída, essa sensação, por um sentimento de você ser amado por Deus. É interessante, eu gosto muito de usar um exemplo no livro de Levítico, onde acho que fica bem claro a questão do temor, né, do povo para com Deus. Quando o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos uma vez ao ano, para poder falar sobre fazer o sacrifício da expiação, é interessante que ele tinha as vestes e ele entrava na sua cintura com sinos, no seu cinto tinha vários sinos e uma corda que ficava para o lado de fora. Essa corda ficava até no lugar santo e ele entrava no Santo dos Santos. E enquanto aqueles sinos, os sacerdotes lá do outro lado tivessem ouvindo os sinos batendo, é porque o sumo sacerdote estava vivo. Se caso parasse de bater, é porque Deus não havia aceito o sacrifício, ele morreu, está morto ali, e só que eles não podiam entrar, porque só o sumo sacerdote podia, então a cordinha puxava. Mas nisso a gente vê, então, como que o sacerdote entrava ali no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício. E de uma forma aplicativa, né, figurativa, a nossa postura ao entrar diante de Deus deve ser da mesma forma. Uma outra questão que eu queria colocar aqui, que às vezes no dia a dia passa despercebido, mas é até a questão da seriedade na vida das pessoas com relação a Deus. Não só um fato de estar na igreja, mas a forma como elas levam a vida para com Deus. Por exemplo, às vezes você tem culto de terça-feira, de quarta-feira, quinta-feira, e às vezes porque está chovendo, porque está frio, as pessoas não vêm na igreja. Né? As pessoas não vêm na igreja porque está frio. Mas espera aí, o temor a Deus. Deus vai estar lá, o Senhor vai agir, hoje é dia de eu congregar. Então eu vejo que as pessoas tratam a Deus como alguém que, quando eu estou afim eu vou na igreja, quando eu não estou, não vou. Quando eu estou afim eu louvo a Deus, quando eu não estou, não louvo. Isso seria uma falta de temor. Né? Você ia comentar? Pastor, qual a disposição do nosso coração em servir a Deus? O quanto nós nos sentimos servos do Senhor? É totalmente ligado, né? As vidas hoje não têm um vínculo de compromisso com Deus. Realmente,
Eu acho que tudo vai circular enquanto as vidas conhecem o Deus em que elas servem. Se nós conhecermos o Deus que a palavra fala, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, para que daí, lá na frente, a gente comece a entender qual a vontade de Deus sobre a nossa vida. Então, esse processo de conhecimento, cada vez mais nos torna servos do Senhor, servos dispostos a servir. Daí a gente não vai ter horário, não vai ter tempo ruim ou tempo bom, porque é uma predisposição em servir ao Senhor naquilo que for chamado, de acordo com o que Deus tem entregue à vida de cada um, como sendo a obra do Senhor nas nossas vidas. Então, eu vejo que quando há essa disposição, esse amor pela obra do Senhor, mas isso vai acontecer quando nós conhecemos a grandeza do Deus em que nós servimos. O pastor Cláudio mencionou sobre o amor que nós temos em Cristo, que daí ele é além do temor relacionado ao medo. Eu gosto muito daquela visão do trono, onde estão os 24 anciãos em volta do trono, e eles tiram as suas coroas e jogam aos pés do Senhor. Ou seja, tudo que eles têm na vida, a coroa representa a glória sobre a vida deles. Eles tiram as coroas e jogam aos pés do Senhor. Reconhecem a grandeza do Senhor sobre a vida deles, e hoje está sendo banalizado a grandeza do Senhor, as vidas não estão conhecendo ao Deus em que nós servimos, o quão grande Ele é, o quão poderoso Ele é, que Ele tudo pode, Ele pode trazer vida, Ele pode tirar a vida a hora que Ele quiser, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós deixamos de enxergar a Deus dessa forma, como sendo o tão grande quanto Ele é. Aliás, presbítero Basso, aproveitando aqui novamente o gancho, aliás, tem um texto que fala, né? Jesus diz, antes temei aquele que tem poder não só de matar o corpo e lançar a alma no inferno, né? Agora, quando nós, presbítero Basso, olhamos desta forma e temos esse temor, assim como é natural para aquele que não tem um temor a Deus, às vezes, e banaliza Deus como um ser qualquer, aquele que teme a Deus, ele não só tem esse temor e esse respeito, como a sua vida, na sua disciplina para com Deus, torna-se uma coisa natural. Queria usar até um exemplo aqui, e até lembrar algumas situações que nós vivemos no passado. Você se lembra quando nós tínhamos aquele grupo de evangelismo, e talvez vocês, pastor Cláudio e presbítero, não saibam, nós, no domingo, às vezes, depois do almoço, né, só uns doidos para fazer essas coisas, saímos evangelizar e fazer visita no domingo depois do almoço, pastor Cláudio, imagine. Mas nós íamos, né, e tínhamos uma disciplina nesse aspecto para evangelizar, e vivemos ali algumas experiências. Ou seja, é alguma coisa que talvez aos olhos de alguns falam, poxa, que coisa absurda, domingo depois do almoço fazer evangelismo. Mas para nós era alguma coisa natural, exatamente por querermos servir a Deus dentro daquilo que Deus tinha colocado para a nossa vida. Pastor, isso aí para mim foi um marco na minha vida, no meu crescimento espiritual. E não contrariando o que o pastor Cláudio falou, mas quando eu cheguei na igreja, eu achava que conhecia Deus. Não conhecia Deus, mas eu cheguei com reverência a Deus e com sede para conhecer a Deus. Até porque o pastor Cláudio deve se lembrar disso, quando me converti, eu chamei-o na minha residência e falei assim, porque eu cultuava uma outra religião totalmente contrária à palavra de Deus, né? E pedi, pastor, eu sei que aqui na minha casa tem várias coisas erradas, contrárias à palavra de Deus, que eu nem conhecia ainda, porque eu estava iniciando a caminhada com Deus. E o pastor chegou assim, meu filho, você e a sua esposa, estava eu e a Mirella, dobrem o seu joelho e orem a Deus, que o Espírito Santo de Deus irá testificar no coração de vocês. Isso é buscar a Deus, temor em querer fazer uma mudança, uma conversão, é converter, uma mudança de vida. Então, isso que o pastor falou está ligado à obediência. Por que porque eu não sou melhor que ninguém, pastor, por que eu cheguei na igreja, tive vontade de conhecer a palavra, trouxe o meu pastor para a minha casa, para me mostrar as coisas, ele me orientou em como fazer as coisas, e fruto disso aí, eu fui estudar a palavra, frequentar a igreja. Hoje as pessoas estão querendo ser, muitas vezes, isso não é julgar, é ser religiosas. E não é isso que Deus quer de nós. É muito além disso. Ser verdadeiros adoradores
do Senhor. Conhecer, mergulhar na palavra dEle, para conhecermos e obedecermos a Ele. Então, isso que o pastor falou está acontecendo. O pessoal não obedece, tem receio, olha, receio não, não obedece a Deus, e isso gera o quê? Falta de temor. Mostra falta de temor, porque não obedecem à palavra de Deus. Então, eu, que me converti com 30 anos, sou formado, superior completo, uma mudança de vida, e eu falei, caramba, 30 anos da minha vida jogada no lixo, porque eu achava que eu servia a Deus, eu achava, e não servia a outro Deus, com D minúsculo. E a partir dali eu vi que essa é a mudança, e por isso que eu quis participar do evangelismo, escola bíblica, culto de terça-feira de oração, culto de quinta-feira da família, culto de sábado jovens para levar meus filhos, e culto de domingo, escola bíblica, porque eu via que eu precisava conhecer a palavra para educar os meus filhos, para que eles pudessem temer ao Senhor. Porque hoje chega uma amiguinha e fala para mim, vamos na balada? Vamos na festa? Chega para o meu filho e fala, vamos sair. E, pasmem, gente da igreja, não é de fora, da igreja. Posso fazer um comentário? O presbítero Bastos, para mim, foi muito feliz. Aliás, desde a primeira intervenção, quando ele falou da palavra de Deus, acho que ele foi feliz. Quando eu digo conhecer a Deus, as pessoas não conhecem a Deus, eu quero dar graças a Deus aqui pela vida do presbítero Bastos, porque não conhecer a Deus significa não conhecer a palavra de Deus. Lá deixa eu até abrir aqui, em 2 Timóteo, um texto bastante conhecido, a palavra diz assim, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A pessoa que não conhece a palavra de Deus, ela não pode ser ensinada, não pode ser corrigida, não pode ser instruída, ela não pode nada, ela não vai conhecer a Deus. Precisa conhecer a palavra de Deus. Essa sede por conhecer a palavra de Deus, né, de buscar a Bíblia e entender a Bíblia, que é o que a gente tenta fazer aqui, né, pastor? E quando nós estamos juntos, você vai lá na sede, a gente se engalfinha lá discutindo sobre a palavra de Deus, porque há um prazer em discutir sobre a palavra de Deus, em falar sobre a palavra de Deus, em tentar buscar a profundidade, profundidade das riquezas. Nenhuma riqueza está na superfície, sempre está na profundidade. Para você ir buscar alguma coisa que tenha valor, você tem que cavar, né? Então, foi muito feliz o presbítero Bastos ao insistir na necessidade do conhecimento da palavra, porque é através do conhecimento da palavra que se chega ao conhecimento de Deus. Pastor, e uma coisa interessante, até eu tenho hoje o Felipe, que aliás está aqui com a gente, aqui nos assistindo, ele tem estado com o senhor lá nas aulas, às sextas-feiras, né? E esses dias a gente andou junto também, que eu fui dar aula lá no seminário, lá na IEP Peró, e fui dar aula sobre escatologia, então eu fui dar 2 aulas lá, ele foi e voltou comigo nas 2 aulas, foi participar comigo lá. A gente foi conversando sobre a palavra, eu ministrei a aula lá e voltamos falando sobre a palavra. Eu voltei quase sem garganta, mas a gente veio batendo um papo. E ele é novo, tá, né, firmando aí no Senhor a cada dia, aprendendo a palavra. E à medida que a gente foi conversando, eu fui podendo observar do entusiasmo dele de poder conhecer a palavra, até algumas coisas que o Senhor ensinou na própria sexta-feira lá na IEP Santa Laura. Então, exatamente ver nas pessoas esse interesse de querer conhecer a palavra, de querer saber a palavra. Eu acho que a grande questão aqui, nós citamos aqui o problema, né, a falta de temor. Agora, qual seria a solução? Conhecer a Deus, beleza. Mas de que forma as pessoas poderiam conhecer a Deus? O que falta? De repente, alguém que está nos assistindo agora, o que falta para elas? É ler a palavra, é se dedicar mais, é se disciplinar mais, pastor Cláudio? Ler a palavra, ter uma vida de oração, apartar-se da corrupção do mundo, porque para seguir a Jesus, alguma separação tem que acontecer. O Senhor fala claramente ao coração, mas isso aí são favas contadas, fala claramente ao coração o que precisa ser deixado. O difícil é nós termos o ímpeto de deixarmos aquilo que o Senhor disse que nós precisamos deixar. Mas não tem como seguir a Jesus sem haver alguma separação na nossa vida. Deus faz separação entre luz e trevas, tem coisas que são luz e tem coisas que são trevas. Nós gostamos das coisas que são luz, nós gostamos das coisas que são trevas, mas temos que separar, largar as trevas para lá e viver na luz. Presbítero André, tem que haver renúncia, né? Com certeza, pastor. Deixar aquilo que traz prisão. A palavra do Senhor fala que
Deus, ele traz vida sobre as nossas vidas. Como nós vamos buscar um Deus santo, nós não queremos renunciar à natureza carnal do homem. Então, com certeza, nós temos que deixar toda a natureza carnal e essa briga nossa do dia a dia, para nós alcançarmos aí na presença do Senhor a santidade que Ele tem proposto para a nossa vida. Amém. Presbítero Basso, rapidinho, nosso tempo está terminando, mas a falta de temor, duas coisas. A falta de temor gera queda, vai gerar, de uma certa forma, uma destruição sobre a vida da pessoa, e o temor vai trazer vida e vida em abundância sobre ela, correto? Correto, eu concordo com isso, pastor. Temor a Deus gera obediência e não fazer o pecado. Êxodo 20:20, passei rapidamente aqui, diz assim: e disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O temor de Deus nos afasta do pecado. Amém, graças a Deus. Então, nós estamos chegando aí ao final de mais um programa, esse programa aí que foi uma bênção. Achei que foi uma bênção o bate-papo aqui, foi muito legal. E quero louvar a Deus aí pelos irmãos. O André estava tão entusiasmado, pastor Cláudio, tão entusiasmado para estar aqui com a gente hoje, que chegou às 7 horas, né, presbítero? Mas graças a Deus, ele falou para mim assim: pastor, antes de chegar cedo do que chegar atrasado. O senhor que chega atrasado de vez em quando, né, pastor? O André chega no horário. É que como ele já é velho de casa, aí quer folgar. O pastor não era assim, né? O pastor então, Cláudio tá não era ficando assim. Eu ia relaxado. para as igrejas visitar com ele, se eu chegasse 1 minuto atrasado, ele estava na estrada já. É café com leite, né, a idade. Irmãos, o pessoal vai ficar pensando mal de mim. Eu tava dando aula, e eu chego aqui atrasado porque eu dou a aula. Viu, pastor? Só porque o senhor é quase o fundador do ministério, é um dos mais antigos, né? O senhor pode folgar não, pastor. Explica, mas não justifica, pastor. Mas amém. Bom, meus amados, que alegria, né? Espero que este programa aí tenha sido bênção na tua vida. Espero que tudo quanto nós falamos aqui, o nosso propósito com essa programação é que possa edificar a tua vida e você seja mais crente do que nunca. Aliás, só para nós finalizarmos aqui, há um texto, Jeremias orando certa vez, ele diz assim: Senhor, converte-me e a ti me converterei. Então, que este clamor sempre haja no nosso coração, no teu coração, você que nos assiste agora, que sempre possamos buscar essa conversão diária na presença de Deus. Amém? Queria rapidamente aqui me despedir. Presbítero André Felipe, uma alegria. Graças a Deus, obrigado por ter estado conosco aí nesse programa. Amém, obrigado eu, pastor, uma alegria. Que o temor do Senhor esteja em nossos corações a cada dia para que possamos fazer a obra do Senhor juntos, caminhando aí, debaixo da graça, em nome de Jesus. Amém. Presbítero Bastos Filho, obrigado, queridão. E estava com saudade de ti já, viu? Glória a Deus pela tua vida. O prazer é nosso, pastor, estar com as amigas seletas, esses amados irmãos em que nós compartilhamos momentos tão especiais ministrando a palavra. E domingo estaremos aqui na igreja em nome de Jesus. Amém, estamos aí. Pastor Cláudio Rodrigues, autor do livro Caminhando com Cristo. Pastor, graças a Deus, mais um programa abençoado. Alguém já disse o seguinte: quanto mais o pregador chega perto da vontade de Deus, na sua palavra, mais longe ele está de cumprir aquilo que ele está pregando. Queira o Senhor ter misericórdia de nós e nós preguemos a palavra como ela é, mas o Senhor aperfeiçoe a nossa vida, a vida dos que estão nos assistindo, para nós diminuirmos essa distância e nós chegarmos mais perto do Senhor. Amém. Esse é o clamor do nosso coração. Então é isso aí. Que Deus te abençoe. Programa Viva a Vida, Igreja Evangélica de Pinheiros, esse programa abençoado. Eu queria só rapidamente, antes de encerrar aqui, já ia me esquecendo, avisar que hoje nós temos, já está no ar, lançamos desde o dia 1º de julho, o nosso site, né? Que é vivavidapograma.wix.com/Viva a Vida. Entra no nosso site, nós temos fotos, temos os vídeos do programa, temos os 5 minutos que é uma palavra de reflexão. Então participe, entre lá, assista e compartilhe aí o nosso site. E é um programa aí que está ligado ao nosso ministério, a Igreja Evangélica de Pinheiros, e que tem por propósito abençoar você que tem caminhado na presença de Deus. Amém? Então, programa Viva a Vida, Igreja Evangélica de Pinheiros, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Fica com Deus.